Em Gênesis 34, então a julgada, a filha da cansada, que ela teve para o segura-calcanhar. Ela saiu para ver as filhas da terra. O ombro, filho do jumento, do Rivi, chefe da terra, viu ela. Ele pegou ela, deitou com ela e humilhou ela. Aqui está de uma forma bem, o deitou com ela não é aquilo que eu falo do conheceu ela, mas é o deitar mesmo. Então eu tenho notado que existe uma diferença entre um e o outro, e eu acho que tem a ver com intimidade. Então o que aqui dá-se a entender é que não foi aquele mesmo conhecer. Tem uma diferença da intimidade quando a palavra usa o deitar e quando ela usa aquele conhecer. E isso é uma coisa que eu tenho que analisar mais a fundo. E eu acho que tem a ver com de uma forma íntima de coração também. Então aqui, o fato de ter usado deitou, provavelmente indica que foi apenas no sentido físico, naquela, naquilo que é errado até na nossa sociedade hoje, que dá cadeia até. Se você faz assim de uma forma de qual você humilha a pessoa. E aqui humilhou. A base dessa palavra é rebaixou. Então aqui dá-se a entender que a coisa toda realmente foi a força. Inclusive, como está nas traduções tradicionais aqui, para termos certeza, para comparar como que ficou na deles. É, aqui, ó, em uma tá agarrou-a, violentou-a, e na outra tá deitou-se com ela e humilhou-a. E tomou, tá. É, então dá para entender o que que é. Não, isso aqui é que, enfim, o sopro vivo dele se apegou a jogar. É que não pode falar, tem certas palavras que não pode falar no YouTube, mas isso aqui é aquilo mesmo que dá a entender, que ele pegou ela à força, fez ela deitar-se com ela e humilhou ela. O sopro vivo dele se apegou à julgada, filha do segura-calcanhar. Lembrando que sopro vivo é como eu traduzo a palavra alma. O sopro vivo, porque a base da palavra é vida, então eu não quis só usar o sopro, porque sopro tem vários sentidos, tem também a ver com vento e coisa assim. Então, se eu só se colocasse sopro, ia ficar vago. Respiração tem lugar que não se encaixa, porque não é necessariamente a sua respiração, é meio que o centro da vontade do ser humano. Então eu não quis tirar a literalidade e eu não quis deixar sem entender o que que é. Então o meio termo que eu encontrei para isso foi sopro vivo. Inclusive isso aqui foi um diálogo que eu tive inclusive com a Gemini e e fazendo a medida de o que é palavra, o que pode ser e tudo, e o melhor que eu consegui encontrar até agora, refletindo com a inteligência artificial, foi sopro vivo. O sopro vivo dele se apegou à julgada, filha do segura calcanhar. Então aqui, de fato, é se apegou. Isso é, né, que em uma está atrás de outra está na apegou-se. É. Então isso aqui, de fato, é apegou-se. A filha do segura calcanhar. E ele amou a moça e falou ao coração da moça. Então ele fez aquilo que ele fez com ela e começou a gostar dela. Depois. O ombro disse ao jumento, pai dele: pegue esta menina para mim, como mulher, que é como. Mais adiante ela vai estar como aqui, e aqui, se eu não me engano, vai estar garota, mas aqui embaixo. Depois eu reviso, é. Porque eu comecei a lidar de uma forma diferente com todas essas palavras. Enfim. Então o ombro disse ao jumento, o pai dele, dizendo: pegue esta menina para mim, pegue esta menina para mim como mulher.
Então ele fez aquilo que ele fez com ela, começou a gostar dela e falou para o pai dele que ele queria que ela fosse mulher dele. O segura-calcanhar, que é o Jacó, ouviu que ele sujou a julgada, filha dele. Os filhos dele estavam com o gado no campo. O segura-calcanhar ficou quieto até eles chegarem. Então saiu o jumento, pai do ombro, para o segura-calcanhar, para falar com ele. Os filhos do segura-calcanhar vieram do campo assim que ouviram. Os homens se entristeceram e a ira se acendeu neles intensamente, pois uma insensatez foi cometida e persistiu com o grande pastor. Lembrando que eu passei a traduzir desde o episódio anterior, o 35, o 35, que eu comentei dessa grande mudança, porque agora, onde acabar com El, não vai ser mais Salvador. Só quando for Elohim, que é o desenhinho que eu fiz no primeiro episódio, aquele vai continuar sendo Salvador. Mas quando não tiver o Rim, que é o final dessa palavra, vai ser grande pastor, porque o E que seria o boi e o L seria o cajado. E isso tudo eu expliquei no episódio anterior. Então agora persistiu com o grande pastor. E essa palavra é a palavra Israel. Então, segura calcanhar é Jacó e persistiu com o grande pastor é Israel. Então vamos lá. Os homens se entristeceram e a ira se acendeu neles intensamente. Que homens? Os filhos do segura calcanhar, os filhos do Jacó. Pois uma insensatez foi cometida em persistiu com o grande pastor, ao se deitar com a filha do segura calcanhar. E mais adiante nós vamos ver que uma das leis que é colocada para eles é não misturar povos. Então aqui nós temos outro indício de que havia uma certa noção da lei que o Salvador impôs a eles. Porque aqui eles não falaram ao se forçar com a filha do seguro calcanhar, foi ao se deitar com ela. Então, você pode ver que não citou o resto das coisas todas aqui, de cima. Né? Foi só o deitar. Então, na minha opinião, isso é mais uma manifestação de que havia algum tipo de lei, algum tipo de regra. Mas isso aqui também eu não consigo falar de fato, mas dá-se a entender que existia já algum tipo de regra da lei. Tal coisa não se faz. Não, nem de forma forçada, e ao meu ver, o fato de ter sido deitar, nem de qualquer forma, de fora do povo deles. Mas isso é especulação antes da hora. O jumento falou com eles, dizendo: Meu filho Costas está apegado ao sopro vivo da filha de vocês. Então, eu imagino que esse é aquele sentimento de quando você conhece alguém, você simplesmente fica pensando na pessoa e aquela pessoa fica ocupando sua mente. Eu acho que esse é um sentimento muito familiar para a maioria de nós. Eu, com certeza, já senti muito isso. Você simplesmente uma coisa que vir uma necessidade, é um apego. Ao meu ver, é esse sentimento, não de aperto no peito, sabe? Não é algo que te livra, você sente aquela necessidade da pessoa, é aquele negócio bem impulsivo mesmo. Eu imagino que esse seja o sentimento. Peço que deem ela para ele como mulher. E aqui vocês podem ver o vocabulário. Ali de fato é dar, é pegar a mulher, é esse o vocabulário de fato que é usado. Eu não estou enfeitando, aceite. Olha lá, consiga-me aquela. Ok, em uma das traduções está consiga-me aquela moça para que seja minha mulher. Não. É um palavreado cru, e é isso mesmo. Peço que deem ela para ele como mulher. Façam casamentos conosco. As filhas de vocês deem para nós e as filhas peguem para vocês. Então, olha só.
Então ele está falando das próprias filhas dele, "Ó, dê nossas filhas e pega as nossas filhas para vocês". Então, esse é o vocabulário que é usado. Eu fui, para vocês terem ideia, eu comecei a fazer tudo de uma forma diferente. Então agora eu coloco todo o versículo para filtrar na inteligência artificial, e daí eu corrijo ela nas coisas que eu acho que tem que ser corrigida, mas eu não corrijo ela, eu faço ela refletir. E se eu não consigo convencer ela, através de análises que ela mesma faz, eu não faço a mudança. E aqui, de fato, uma das coisas que ela disse foi que, de fato, esse palavreado é um palavreado forte. Conosco vão morar. A terra vai estar diante de vocês. Morem, negociem nela e nela peguem propriedade. O ombro disse ao pai dela e aos irmãos dela. Aqui eu esqueci. O ombro disse ao pai dela e aos irmãos dela: que eu encontre alegria aos olhos de vocês. Essa é aquela mesma palavra que eu falo, a alegria do Salvador no coração, que eu, que eu mostrei na questão de alegria e de graça, aquela diferença toda. Então, essa é aquela mesma palavra, só que aos olhos, né? Então, aquela alegria na sua opinião. Então, e aquela é uma alegria sincera. Então, não é só da sua boa vontade. Não, ele quer que ao ver deles, ele tenha ela com alegria. Então, o que dá-se a entender é que ele de fato está pedindo autenticidade. Então, esse, isso é coerente, porque ele começou a amar a moça. Então, para ele era importante essa alegria nos olhos dele, não apenas ter ela, mas ter a alegria dos pais dela. E nós vamos ver que, apesar dele ter feito o que ele fez, tem outros componentes dessa história que vai revelar coisas melhores sobre ele. Aqui, ó, que eu encontro alegria aos olhos de vocês. O que disserem a mim, vou dar. Então aqui, olha o nível do, talvez até um certo arrependimento. E é importante eu sempre lembrar que um arrependimento sincero, não, aqui não cita, mas a forma, esse palavreado e usar disser ali ao invés de falar, dá-se a entender que ele realmente queria sinceridade, que ele teve alguma coisa no coração dele que mostrava caráter, apesar do que ele fez. Aumentem sobre mim muito o preço e o presente. O preço seria o preço da noiva. Naquela época, você comprava a noiva e você dava presente para a família dela. E é importante dizer que, olha, esse movimento de comprar a noiva, ele tem uma aplicação interessante. Porque quando nós vamos para o Novo Testamento, o Cristo compra a noiva dele com o sangue dele. Então, por exemplo, nós somos quem busca o Salvador, salvação de coração, tem o ele compra, né, com o sangue dele, você se torna o escravo de um bom dono e ele pagou o preço. Então, ao mesmo tempo que aquilo se aplica à questão de da boa escravidão ao bom dono, aquilo também se enquadra no sentido de que se você tiver a comunhão e e ele habitar no seu coração e você fizer aquele conhecer, aquele processo de justificação todo, você também é como se fosse a esposa do Salvador, a esposa do salvação, do Deus. Então é muito interessante que isso era usado na época, você compra a mulher da mesma forma que o Cristo compra a humanidade que busca ele. Então esse é um costume muito cristão. Que dizem que esse trecho dá-se a entender, por estar em Gênesis, dá-se a entender que é um trecho judaico, mas ele é muito mais cristocêntrico do que judaico, porque o Novo Testamento fala sobre essa questão de o Cristo ter comprado, lá usa-se a palavra igreja, o Cristo comprou a igreja, que eu chamo de a convocação, o Cristo comprou a convocação, então
essa questão toda de comprar a mulher é muito mais uma questão cristocêntrica, cristã, do que judaica. Eu vou dar conforme vocês disserem para mim. Me deem a garota como mulher. Os filhos do segura-calcanhar responderam ao ombro e ao jumento, o pai dele, com falsidade ao falar, porque ele sujou a julgar da irmã deles. Então eles mentiram para eles. Com falsidade é outra forma de falar mentira. Então o que eles falaram aqui, eles falaram conscientemente de que eles estavam mentindo. Eles não mudaram de ideia depois. Desde aqui, isso é uma mentira. Então, eles estão mentindo conscientemente. O que vai acontecer depois disso não é a questão de, eles mudaram de ideia. Não. Conscientemente mentiram para enganar. E isso é importante dizer outra coisa também. Quando você começa a ter mais uma vida com salvação, tem certas coisas que você se sente mal demais ao fazer, então você não faz. Então, o fato deles fazerem isso aqui, eles provavelmente não estavam tendo a comunhão necessária com salvação. Então, isso tem essa aplicação também. Não podemos fazer essa coisa. Dar a nossa irmã para um homem que tem a pele da ponta. A pele da ponta seria a pele da ponta do órgão genital masculino, que seria prepúcio, que nós chamamos de forma oficial. Mas eu prefiro usar a pele da ponta porque não é todo mundo que sabe prepúcio. Então, eu achei mais um homem que tem a pele da ponta, eu achei que seria melhor para. E porque isso se aplica também ao Novo Testamento, quando Paulo começa a falar de circuncisão e a gente for falar da pele do coração, que você tem que a verdadeira circuncisão é a pele da ponta, que seria também a pele da ponta do coração, esse vocabulário vai se encaixar melhor se usarmos pele nesse sentido desde aqui. Quando começar a falar da pele do coração, ou você pegar o Novo Testamento para ler um dia ou outro e você vê a circuncisão, lembre que ela é questão de, ela é uma pele. E da mesma forma que ela cobre ali, ela cobre o coração também, para que você não enxergue as coisas da salvação. E essa palavra é uma palavra muito legal. Ah, os desenhos dela. Eu devia ter colocado aqui. Eu quero pôr mais dos pictogramas aqui, mas eu ainda não vi uma forma de que fica legal, de uma forma que fica lúcida o bastante para melhorar o entendimento, mas na hora certa eu vou colocar mais daquele conteúdo, porque eu gosto e eu gosto de refletir sobre ele. Então, para eu refletir, é bom eu também ensinar aquele conteúdo, porque isso é uma vergonha para nós. Agora, olha só, vamos parar aqui e refletir o que eles disseram. Então, aqui, com falsidade, eles falaram mentira, eles querendo enganar, mas eles falam que a filha ficar com alguém que é pele da ponta é vergonha para eles. Então, eles têm noção do que é vergonha. Então, aqui, provavelmente, eles estavam com a pele na ponta do coração, porque você fica cego para as coisas mais básicas quando você está com a pele na ponta do coração. Aquilo te faz de hipócrita. E é exatamente o que acontece aqui, essa hipocrisia, né? Falsidade ao falar, enganar. E mais adiante ainda, a gente vai ver que eles usam isso aqui como desculpa para matar a cidade inteira. Então, por exemplo, eles usam essa justificativa, não podemos porque não podemos com a pele da ponta. Então, isso, ao ver deles, ao saber deles é errado. Mas, por causa disso, matar uma cidade inteira não é. E a gente vai até ver a justificação deles, né? Que, é porque eles fizeram aquilo com a nossa irmã. Então eles mataram todo mundo da cidade. Não apenas o ombro, mas a cidade inteira. Então é um total. Então aqui eu posso falar com segurança que eles já tinham dado as costas para o salvação, para a salvação também. Porque isso é uma vergonha para nós. Só nisso vamos concordar com vocês, se ficarem igual nós.
cortando a ponta de todo macho entre vocês, lembrando que a verdadeira circuncisão é a do coração. Então, espiritualmente, eles não estavam fazendo a lei que eles estavam pregando. Isso aqui é um retrato do Novo Testamento, quando os hipócritas iam lá questionar o Cristo, né? A questão do sábado e todas aquelas questões, sendo que eles faziam tudo aquilo. Então, isso aqui também você joga. Quando você reflete sobre isso aqui, com que as coisas que aconteceu com o Cristo ou não, você começa a ver muito nitidamente o padrão da pessoa que está com o salvação ausente no coração. Então, vamos dar nossas filhas para vocês, e as filhas de vocês vamos pegar para nós. Vamos morar com vocês e ser um povo só. E lembrando que isso aqui também é uma coisa que ainda não explicitamente foi imposta, mas adiante eles não poderiam se misturar entre povos. Mas se vocês não nos ouvirem para cortar a pele da ponta, nós vamos pegar a nossa filha e vamos embora. Sendo que eles teriam que cortar a pele da ponta deles. Não a pele da ponta de lá, mas a pele da ponta do coração. Que é justamente o que é indicado no Novo Testamento, né? Você, você prega isso, mas você não faz nem isso, né? Toda a questão do tira a trava do seu olho antes de você tirar o cisco do olho do próximo. Então aqui dá para o fato deles falarem isso indica que eles sabiam o certo e errado. Então indica muito bem essa ceguez diante do coração que não está com a circuncisado, com a pele da ponta cortada. As palavras deles pareceram boas aos olhos do jumento e aos olhos do ombro, o filho do jumento. O rapaz não demorou para fazer isso, porque ele tinha prazer na filha do seguro a calcanhar. Ele era o de maior peso de toda a casa do pai dele. Agora, o de maior peso, esse aqui foi uma conversa longa que eu tive com a inteligência artificial. Eu fiquei falando, analisa isso aqui, vê os pictogramas e vamos, e eu pegava e eu lia, e a questão toda. Essa palavra ela é usada como honra em muitos lugares, mas a base dela é peso. E eu não quis tirar esse elemento, porque essa palavra também é usada para quando diz que Abraão, lá atrás, né, o pai de multidões, que ele tinha peso em gado. Então, ele tinha honra em gado. Então, eu não quis tirar a base da palavra, mas eu também não quis dar a entender que ele era simplesmente alguém com muitos quilos, por exemplo. Então, essa é a melhor tradução que eu pude encaixar aqui, sem perder muito do foco da literalidade da palavra. O jumento e o ombro, o filho dele, chegaram no portão da cidade deles e falaram com os homens da cidade, dizendo: Estes homens são de completude conosco. Lembrando que eu traduzo paz como completude, por toda aquela questão da tríade que eu falo, de completude, perdão e deixar passar. São coisas diferentes que é tratada nas traduções tradicionais como a mesma coisa, mas que não é. E na hora certa eu vou colocar e explicar isso. Mas eu vou esperar chegar no versículo certo para fazer isso. É um tema bastante polêmico. Estes homens são de completude conosco. Então é forte ele falar completude. Porque por conta do que o filho dele fez diante da moça. Mas ele diz: não, eles estão em paz, eles estão completos conosco. Então, vamos lá. Estes homens são de completude conosco. Então que morem na terra e negociem nela. Pois veja, a terra se abre em mãos largas diante da face deles. Essa parte aqui também é uma. Eu conversei muito com. Eu analisei muito diante da própria inteligência artificial. Porque olha como está em outras traduções. A terra é larga de espaço para eles. Em uma,
e na outra está, tem bastante lugar para eles. Só que se você ver literalmente, a palavra mão tá lá, a palavra larga tá lá, a palavra face tá lá e a palavra abre tá lá. Então, aí eu fiquei, né? Poxa, como que eu vou deixar isso o mais literal possível sem perder significado? E aí eu vi, né? E a palavra terra tá lá também. E aí eu vi, poxa, legal, porque aqui forma-se como se fosse um homem, porque a gente fala, né, que a gente, e a própria palavra fala, né, o homem feito de terra, então se abre em mãos largas, então terra, mãos largas, lembrando que eu chamo o Cristo de o mão, então larga diante da face deles. Então você tem um desenho muito humano aqui, que se perde se você tira a literalidade. Então a terra se abre em mãos largas diante da face deles. Olha como a frase ficou bonita e cheia. É. 5.000 anos depois, conseguir traduzir uma frase dessa forma aqui é bonito demais. Falei, imagina. A terra se abre em mãos largas diante da face deles. Não sei o quê. É uma poesia esse versículo aqui. E a literalidade bastante intacta. Vamos pegar as filhas deles para nós como mulheres, e as nossas filhas vamos dar para eles. Então aqui, eles foram falsos com eles, e aqui embaixo, o jumento e o ombro foram negociar com eles, né?